Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso de número... Êxodo 23, do verso 20 a 23, amém? Eu tenho algo para falar com você nesta manhã, prometo que vou ser rápido, porque eu creio que Deus tem algo de especial para falar com você, amém? E eu tenho certeza que, de uma maneira simples, como o Evangelho é uma maneira simples também de nós anunciarmos, nós queremos fazê-lo nessa manhã também, tá bom? O livro de Êxodo, capítulo 23, no verso 20, diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém? Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar nessa manhã, Deus, que o Senhor tenha liberdade, Deus, de agir, fala ao nosso coração, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Todo pensamento seja levado cativo ao teu comando, Senhor Deus, nesta manhã. Tudo aquilo que venha distrair, roubar, saquear, Senhor Deus, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. E que a palavra encontre um lugar, Senhor Deus, fértil para que possa produzir frutos devidos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Deus, Ele quer nos conduzir em triunfo em meio às batalhas, amém? E lendo esse texto do livro de Êxodo, no capítulo 23, no verso 20, o Senhor estava falando, discorrendo através da vida aqui do profeta Moisés, trazendo ao povo essa instrução de que Deus orientaria em meio ao caminho a qual eles estariam passando, amém? Então, ele diz assim: eu vou te orientar, eu vou enviar o meu anjo, ele vai estar, te conduzindo, e o meu nome vai estar sobre ele. Então Deus nunca prometeu que nós não teríamos lutas e adversidades, amém? Ele nunca prometeu isso, mas Ele prometeu sim, estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou: vou estar com você, eu vou caminhar com você, nessa caminhada diária. Então, o que nós temos que entender para podermos enfrentar o combate diário, para que possamos enfrentar esse combate diário e não nos perdermos em meio ao caminho, Então, nós temos que ter isso muito claro nessa caminhada, nessa jornada, porque muitas vezes o diabo vem e ele tenta trazer um transtorno sobre o nosso coração. E trazendo esse transtorno sobre o nosso coração, muitas vezes nós nos perdemos em meio ao caminho, Então a primeira coisa que eu quero falar com você é que Deus enviará a sua proteção em meio ao caminho a ser trilhado. Amém? Este Deus vai estar te dando a proteção, e é isso que lá no Êxodo, capítulo 23, no verso 20, o Senhor nos diz: eis que envio um anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho. E é interessante que Deus usa essa expressão, e aqui fala de um anjo diferente, uma letra maiúscula. Quem é esse anjo? O que é essa proteção? E é interessante porque Isaías nos traz a resposta a este questionamento. No livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Então, este Deus tremendo nos traz essa revelação dizendo: olha, este anjo vai estar sobre ele o meu nome. E aí Isaías diz a respeito desse anjo de letra maiúscula,
Jesus, né? Porque um menino nos nasceu, o Filho se nos deu, e Ele vem trazendo essa proteção devida em meio à nossa caminhada diária, né? Então a proteção em meio à caminhada diária, em primeiro lugar, o que acontece? O que acontece, nós vemos no primeiro verso de Isaías capítulo 9, que nós lemos 9:6, que em primeiro lugar, Deus não apenas quer nos oferecer o conselho certo, né? Deus não quer apenas oferecer o conselho certo, mas Ele também quer se apresentar como Conselheiro Supremo. O Conselheiro Supremo em todas as situações da nossa vida. Por isso que o verso diz assim: o maravilhoso Conselheiro. O maravilhoso Conselheiro vai estar com você nessa trajetória. O maravilhoso Conselheiro que dá um conselho supremo, mas diz: olha, eu estou aqui e sou maior do que este conselho. Amém? É este que está conosco na caminhada. Mas é interessante porque Isaías dá um complemento a respeito deste nome poderoso sobre este, né, que é o Senhor Jesus. Ele diz assim, em segundo lugar, Ele não apenas no meio do caminho vai restabelecer as nossas forças, porque na caminhada muitas vezes nós ficamos exauridos, cansados, sem forças para prosseguir, mas o Senhor, de uma maneira tremenda, Ele não apresenta apenas esse fortalecimento na hora da caminhada, mas Ele também se apresenta como o Deus forte, o Deus forte e poderoso na batalha. Quando nós entendemos isso, meu amado irmão, eu sei que as lutas, as dificuldades tentam desviar do alvo supremo, de que Deus está no caminho conosco, de que o Senhor está conosco neste caminho, e Ele é o Deus forte e poderoso na batalha. E aí o que acontece? O diabo tenta nos prender no momento de tristeza, no momento de cansaço, quando o Senhor diz assim: olha, o meu nome vai estar sobre esse anjo que vai dar a você a força devida para a caminhada. Amém? E aí Isaías revela uma outra parte desse contexto, quando em terceiro lugar ele diz sobre este Deus que não apenas nos livra, né, em tempos de morte, né, em tempos de pandemia, como nós estamos passando esse período de 2 anos, mas Ele se apresenta, este Deus, como a suprema eternidade, daquele que detém o poder sobre todas as coisas, né? E Ele diz assim, Ele se apresenta como o Pai da eternidade. Meu amado irmão, por que esse sentimento, esse medo pairando sobre o seu coração? Meu irmão, um dia todos nós iremos partir. Você não vai partir nem antes nem depois, nem eu, nem antes nem depois, mas no tempo devido por Deus. Nós somos selados por Deus para uma eternidade em Cristo Jesus. Se existe um conflito no teu coração, pare e pense: será que você não está vivendo só esse mundo terreno, esse mundo aqui passageiro? Meu irmão, você foi criado para uma eternidade em Cristo Jesus. E o Senhor, no meio do caminho, Ele diz assim: eu sou o Pai da eternidade, eu sou aquele que pode gerar em você essa certeza de eternidade em Cristo Jesus. Só Ele, só Ele. E é interessante porque Isaías vai escrevendo e vai nos revelando, né, através desse verso de Isaías capítulo 9, no verso 6, o quarto ponto dentro desse primeiro aspecto, né, do Senhor caminhando conosco neste caminho, e sobre o Senhor, o nome dele, quando ele diz em quarto lugar, né, que em meio ao caminho, ele quer nos apresentar uma paz verdadeira, não uma paz passageira, não uma paz circunstancial, não uma paz quando tudo está bem, todas as coisas encaixam de uma maneira perfeita. Não, ele diz a mim e a você, né, que o príncipe da paz, né, estará conosco neste caminho. O príncipe é o herdeiro supremo do trono. O herdeiro supremo do trono, e aqui nesse aspecto nós vemos que o príncipe, o herdeiro supremo do trono de Deus, vai estar no nosso caminho.
Meu irmão, se Ele está conosco no nosso caminho, meu amado irmão, por que temer? Por que se perder em meio ao caminho? Então é este Deus que nos conduz em triunfo, meu amado irmão, nesta caminhada. E sobre este anjo que o Senhor diz, lá em Êxodo capítulo 23, que sobre ele estaria o seu nome, é este maravilhoso conselheiro, é este Deus forte, é este Pai da eternidade, é este príncipe da paz que está conosco e não nos abandona em momento algum. Mas a segunda coisa que eu quero falar com você é que nós devemos estar atentos nessa caminhada a algo mais, a ouvirmos a voz de Deus nessa caminhada, a ouvirmos o que Deus quer falar conosco nessa caminhada, aquilo que Deus deseja falar conosco, nos orientar, meu amado irmão. É tão difícil quando nós paramos para conversar com alguém, dar uma orientação, e a pessoa, se você está falando com a pessoa está assim, olhando para lá, olhando para cima. Em outras palavras, a pessoa não está querendo ouvir, ela coloca um bloqueio, e muitas vezes nós colocamos esse bloqueio no nosso relacionamento para com Deus. E quando eu estava estudando isso, Deus começou a falar comigo, eu falei, Deus, fala comigo em primeiro lugar, e Deus foi falando, eu estou contigo nessa caminhada, mas precisa mudar este aspecto, essa situação. Não se perca no meio da batalha, por uma situação de guerra, de conflito, porque o príncipe da paz, eu sou o príncipe da paz, estou contigo na caminhada. Então, neste momento, eu vejo que nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Êxodo capítulo 23, agora no verso 21 e 22, o Senhor diz, através do profeta Moisés, dizendo esses versos assim, guarda-te diante dele, diante desse anjo, a qual está o nome do Senhor, né? Ouve a sua voz, e se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que ele propôs. É ouvir e fazer tudo o que está proposto. É ouvir e obedecer incondicionalmente. Nós que somos pais, muitas vezes, na orientação com os nossos filhos, isso ocorre quando pequeno, ou mais velho, mas principalmente quando é pequeno, você dá uma ordem e há um questionamento, mas por quê? A fase do porquê, né? O porquê. E aí, muitas vezes a gente se perde nos porquê, quando Deus fala conosco. Eu sei o que eu estou fazendo, e eu quero te levar a um caminho sobremodo excelente. Você precisa parar para ouvir a minha voz. Então, neste caminho, nessa caminhada, é importante isso, nós temos o nosso coração, que Deus quer nos orientar em meio à caminhada, que nós precisamos ouvir a sua voz. Então Deus requer de nós uma atenção para ouvirmos a sua orientação, o que Ele deseja falar conosco. E escola dominical é isso, é onde nós aprendemos a ouvir a orientação que vem da parte de Deus, através daquele que vai estar ministrando na escola, seja aqui, seja nas classes, as quais nós damos aula também, de novos membros, ou igreja infantil, ou qualquer outra classe. Deus, Ele quer falar conosco. Nós estamos numa classe grande aqui da escola dominical, onde Deus deseja, almeja falar conosco, e Ele diz, meu amado irmão, que nós precisamos estar atentos a ouvir a sua voz. E Tiago nos diz isso, lá em Tiago 1,19, ele diz assim, todo homem, ele seja pronto para ouvir. Tiago fala dessa prontidão para ouvir, e subsequente ele diz assim, seja tardio no falar. Então ele diz assim, em primeiro lugar, ouça antes de falar. E como nós temos dificuldades, meu amado irmão, nesse quesito, e nós trabalhamos com casais, e a gente sabe disso, os maiores conflitos acontecem por falta de comunicação, ou alguém fala algo que é mal entendido pelo outro, e aí há um conflito, uma luta. E da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ouvir a sua voz em meio ao caminho. Deus, Ele não quer nos conduzir em triunfo em meio à batalha? Sim, mas Deus fala conosco, ouça o que eu desejo falar contigo. Ouça, né?
ouça. Então, ouvir mais faz com que nós ponderemos mais no que nós iremos falar. E é interessante porque Mateus capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras, ele diz assim, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nessa caminhada diária, Deus quer que nós edifiquemos algo num terreno sólido. Quando nós não paramos para ouvir, reter as instruções, o que acontece? Estamos construindo, estamos fazendo um castelo lindo, maravilhoso, mas um castelo em terreno arenoso. E quando vier as dificuldades e as lutas, a gente olha para o outro e fala, mas o outro, a casa do outro está em pé, a minha... Por quê? A estrutura, a base, meu amado irmão, é de suma importância. E a base, ninguém vê a base está escondida, mas a base é essencial em todo o processo de construção. Qual tem sido a tua base? E quando eu vejo essa questão da base, essa construção, é algo de intimidade com Deus. Ninguém vê, mas ela é importante para o crescimento. O crescimento desse edifício a qual está sendo construído. Então, quando estamos atentos a ouvir a voz de Deus e colocarmos em prática, aquilo que Ele nos mandou, estamos construindo algo num terreno sólido, em algo sólido. A casa construída sobre a rocha, veio as lutas, as dificuldades, e a casa permaneceu firme. A outra foi construída sobre a areia, veio as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas foi tragada pela enxurrada, pela chuva, porque a casa estava no terreno arenoso. Então, ouvir faz parte fundamental no processo da construção da nossa vida espiritual com Deus. Então, no meio do caminho, o Senhor fala conosco: ouça a voz daquele que está no comando, ouça a voz de Deus, para nós não perdermos a orientação de vida. Meu amado irmão, como a igreja muitas vezes, e quando eu falo igreja, não é aqui igreja, só a igreja que se resposta, como a igreja do Senhor Jesus Cristo está se perdendo muitas vezes em meu caminho, por não colocar em prática esse processo de ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais aquilo que Deus quer falar em meu caminho, e estão muitas vezes caindo em conflitos, em lutas, em meio a este caminho, quando o Senhor diz assim: ouça a voz desse que eu estou enviando à frente, como general supremo, sobre ele está o meu nome. O Senhor não sai do caminho, Ele continua ali no caminho. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter isso no nosso coração. E para nós finalizarmos, a terceira coisa, nós seremos levados ao combate, mas com certeza, com a certeza da vitória conquistada. Então Deus nos leva em triunfo em meio a este caminho, mas com essa certeza de que a vitória já foi conquistada. E é interessante porque lá no verso 23 de Êxodo 23, no verso 22 e 23, no finalzinho ele diz assim: eu serei inimigos dos teus inimigos e adversários dos teus adversários, porque o meu anjo te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, e eu os destruirei. O Senhor estava dizendo, que Ele tinha feito uma aliança com aquele povo, e nessa jornada e nessa caminhada o Senhor faz uma aliança conosco, e Ele diz: eu vou ser inimigo dos teus inimigos, eu vou ser adversário dos teus adversários, mas tenha isso no seu coração, meu amado irmão, eu vou te levar a uma vitória, mas existe um combate, eu vou te levar diante do inimigo. Aí eu falei: meu Deus, Deus fala de vitória, e Ele está nos levando em direção ao inimigo? Meu irmão, Ele vai levar em direção ao inimigo, mas Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, como esteve com Daniel dentro daquela cova ali, protegendo naquele caminho. Meu irmão, Ele vai estar conosco. E o Senhor diz assim: eu vou levar você, o meu anjo vai adiante de ti,
Ele vai adiante de ti e Ele te levará. Então o que acontece é esse princípio fundamental, é o Senhor no comando, é o Senhor à frente, meu amado irmão, é o Senhor conduzindo, dando as diretrizes devidas neste caminho, mas Ele diz assim, eu vou te levar até o inimigo. Mas no final do verso o Senhor diz assim, e eu vou destruir os inimigos, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 16, no verso 16, assim, que em breve, o Senhor esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Então o Senhor já fala de uma vitória já conquistada, porque a palavra de Deus diz, que essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu amado irmão, que você possa ser fortalecido, porque nós seremos levados muitas vezes a esse combate, meu amado irmão, em meu caminho, mas vai haver uma intervenção, não uma intervenção humana, meu amado irmão, mas vai haver uma intervenção sobrenatural de Deus. E eu profetizo essa intervenção sobrenatural de Deus nessa semana sobre a sua vida, sobre o caminho a ser trilhado nessa semana. E o Senhor está dizendo muito claro, eu vou levá-los a um treinamento. E o Senhor tem nos levado a esse treinamento. E muitas vezes você tem olhado dizendo, Deus, está difícil. A luta é grande, meu amado irmão, a luta é grande, mas a vitória também, meu amado irmão. E é isso que o Senhor estava dizendo àquele povo, eu vou dar a direção devida. Vocês têm que entender isso, que em meio a esse processo, não se perca em meio ao caminho, não se perca em meio ao caminho. Então, eu não sei quais são os inimigos que você terá que enfrentar essa semana, eu não sei quais são os inimigos, quais são os gigantes, que vocês terão que enfrentar. Quando Deus estava falando com aquele povo, Ele diz de uma maneira específica, serão os jebuseus, os heteus, os amorreus. O Senhor diz àquele povo, inimigos que eram conhecidos por eles. Eles conheciam o poder bélico daquele inimigo. Meu amado irmão, o poderio daquele exército, daqueles inimigos, eram maiores do que o deles, e Deus falou assim, eu vou à frente, e se eu estou à frente, eu sou o Deus forte e poderoso na batalha, e sou eu que vou dar a vitória, e a glória e a honra será minha. O Senhor está dizendo, minha é a glória, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. E lá em Romanos no capítulo 8, no verso 35 e 37, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas ele diz assim, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então quando o Senhor nos diz, que nós somos mais do que vencedores em todas essas situações, é porque Ele está dizendo a você e a mim, eu não vou isentar você das situações adversas, mas eu vou passar com você por essas situações, e o Senhor vai estar no caminho, e o Senhor está no caminho, e Deus combaterá, meus amados irmãos, o combate devido, então nós temos que ter isso, meu amado irmão, que Deus dará vitória, mas existe um combate a ser trilhado. E para concluirmos, final, Deus Ele vai nos conduzir a um caminho de vitória, mas nós devemos estar atentos ao quê? Atentos a ouvir a voz dEle, a ouvir a voz de comando dEle na direção suprema das nossas vidas. E a direção correta de Deus nos levará a enfrentarmos nossos inimigos e vencê-los, pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então este é o recado de Deus para a sua vida, este é o recado que Deus falou comigo, e eu tomo para a minha vida este recado, e eu quero orar com você nessa manhã. E eu falei para você que seria muito rápido, muito claro, porque foi isso que Deus mandou falar, e se eu falar algo a mais, eu vou estar acrescentando da minha parte, mas eu quero orar com você, porque você está indo em meio a um caminho, e este caminho é sobremodo excelente, e o Senhor envia o seu anjo, e sobre ele está o nome do Senhor, o nome daquele que é o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz.
Eu quero orar com você. Se Deus tem falado com você e você está em meio de combate, você quer que nós oremos com você nesta manhã, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa hora porque nós cremos que o Senhor Deus forte e poderoso na batalha, Ele está presente. E eu gostaria de chamar o pastor Natalino para estar orando. Nós estamos caminhando para a vitória, mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O pastor vai estar orando. Coloca diante de Deus a tua vida. Eu quero me colocar junto com você, porque eu creio que Deus forte e poderoso está aqui presente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só antes de orar, esse texto é fabuloso, né? Olha, se você me ouvir, se você confiar, se você fizer, se você obedecer, eu vou te levar para o meio do fogo cruzado. Meu Deus, eu estou pedindo para Ele não me... Quase que eu estou falando assim, Deus, me livra dessa, me livra dessa. E Deus disse, não, se você me ouvir, essa é a minha versão, tá? Eu peguei aqui. Se você me ouvir, se você confiar, se você fizer, e se você obedecer, eu te levo para o meio do fogo cruzado, e ali eu te darei vitória. Amém? Tem muitos problemas que não são solucionados, e aí a gente prefere a covardia. A covardia é separação, a covardia é pular do barco. E Deus está dizendo, se você me ouvir, se você confiar, eu vou te levar para o meio do fogo cruzado, e ali eu te darei vitória. Ali eu te darei. Ali eu te darei vitória. Fantástico, né? Olha, receba essa palavra, por favor, receba. Porque tem vitórias, e a vitória a gente tem no campo de batalha. Não é fora do campo de batalha. É no campo de batalha. Que Deus abençoe muito a sua vida. Feche teus olhos. Pai, te louvamos por isso, Senhor, por esta verdade que está escrita. E a tua palavra diz que se nós obedecermos, o Senhor será inimigo dos nossos inimigos. O Senhor será adversário dos nossos adversários. Assim, ó Deus, nós tomamos posse da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por este alerta, por esta lembrança. Muito obrigado, Senhor. Quantas vezes lemos essas coisas, passamos por cima e não percebemos o tesouro que o Senhor está nos oferecendo. Mas nesta manhã o Senhor traz um despertamento. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, Pai. Põe as tuas mãos. Senhor, nós queremos a vitória. E sabemos que muitas coisas nós temos que enfrentar. Muitas coisas nós precisamos aguentar, esperar, porque a vitória vem, o milagre vem, toda a honra e toda a glória vem da tua parte. Louvado seja o teu nome. Abençoa cada vida, Senhor. Cubra com teu sangue cada vida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Repete uma oração, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu recebo a palavra e eu quero vitórias. Eu quero vitórias, em nome de Jesus. Dá-me graça, força, sabedoria para enfrentar, para tomar posse desta verdade, que o Senhor vai à nossa frente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos. Aleluia. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Toda a honra e toda a glória. Nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Oh, não podem ser frustrados. Aleluia. Minha esperança
esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Queridos, muito legal esse texto, hein? Muito legal. O Senhor dizendo: olha, eu vou te levar para o meio do campo de batalha. Tenho conversado com algumas pessoas que têm ido para a quimioterapia, que têm enfrentado esses momentos difíceis. É assustador. Essa semana uma moça conversando comigo, com a tia, dizendo: vai ser a minha primeira quimioterapia, mas eu estou indo na força do Senhor. Eu disse: é isso aí, minha filha. Aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence. Em nome de Jesus. A gente tem um Deus que vai com a gente. É na perda, é na aflição. Há uma promessa de Deus: nunca te deixarei. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Toma posse disso e você vai ver o que Deus vai fazer. Meu irmão, eu não posso pregar diferente, não posso crer diferente. O nosso Deus é o Deus da vitória, o Deus dos milagres, o Deus do mais. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé, queridos.